as novas profissões do digital, funil de conversão, scripts reais. Mas vamos lá. Dani, por que que algumas pessoas vendem o mesmo produto numa quantidade maior do que outras? Será que a gente nasce já com esse perfil de vendas? Muitas pessoas falam, nossa, Dani, tem horas que eu acredito que eu não nasci para vender. Eu tento e não consigo, ou eu vejo pessoas ao meu redor que têm resultados maiores. Eu queria vender mais e eu não sei por que eu não consigo. Eu falo bem, eu falo bastante, por sinal, eu encho a minha agenda e eu não consigo vender como outras pessoas vendem. E aqui, gente, eu vou trazer, inclusive, o exemplo da Rinode. Quantas pessoas vocês conheceram que fizeram parte da Rinode em algum momento? E por que que algumas pessoas tiveram resultados e outras não? De fato, vão ter habilidades na área de vendas que vocês precisam desenvolver para ter um resultado acima da média. Já foi-se a época, gente, que era só empurrar produto e as pessoas compravam, porque as pessoas realmente empurravam produtos. E por muitas vezes a gente ficava sem graça, né? Quantas vezes você já comprou para não ficar sem graça? Só que o mundo é outro e não há mais espaço para amadorismo na área de vendas. E Dani, por que que você vai falar sobre vendas, sobre alta performance e não fala logo das profissões dos digitais? Porque vocês vão ver que as profissões dos digitais nada mais é do que um vendedor, só que categorizado. Em cada um em seu quadrado, cada um em sua categoria. Isso é muito bom. Mas não existe, gente, não existe vendedor bom de pincel, não existe vendedor bom de ácido glicólico, não existe vendedor bom de café verde. Vendedor bom, vendedor em alta performance, ele vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Você precisa entender que um vendedor de alta performance, ele desenvolve habilidades capazes de vender qualquer coisa. Então, hoje, se você não tiver oportunidade de trabalhar mais com o que você faz, você se assusta? Você se amedronta? Digamos que sua profissão principal ou sua fonte de renda principal, amanhã ela não vai existir mais, ou você foi demitida. Isso te assusta? Ou a empresa que você trabalha sumiu do mapa? A partir de amanhã você vai ter que vender bloquinho de papel ofício. E aí, isso te assusta? Ou você se sente confiante para vender qualquer coisa? Então, assim, é preciso desenvolver habilidades para vender qualquer coisa. Esse é um dos grandes segredos do vendedor de alta performance. Ele não se apega a produto, ele se apega às habilidades que precisam desenvolver. E não tem para onde correr, gente. Muita gente acha que o vendedor de alta performance é aquele que está com a agenda lotada, que não para, que não tem tempo de falar. E não é isso. Vender em alta performance é vender de forma estratégica, é vender de forma inteligente. Porque imagina aqui, gente, o que é melhor? Você sair e vender um pincel ou você construir um time com 100 pessoas vendendo cada uma um pincel, 10 pincéis? A quantidade de horas que você trabalha triplica, multiplica. E isso é vender de forma inteligente. Foi por isso que eu cheguei ao nível de duplo diamante em Rinode. Porque eu entendi que sozinha eu poderia ganhar 100% de lucro, mas com um time com mais de 1.000 pessoas, o lucro ia lá para cima. Então, entenda, são 3 inteligências que você vai precisar desenvolver para alcançar esse nível, para alcançar alta performance. A emocional, a comportamental e a inteligência técnica. E aí a gente começa com a inteligência emocional. Dani, sério que você precisa ter inteligência emocional para vender? Eu preciso ter inteligência emocional para vender? Precisa. E tá aí a razão, porque muitas pessoas, gente, e tá aí a razão, porque muitas pessoas acabam desistindo de empreender, desistindo de vender, porque não alinha as emoções. Gente, inteligência emocional, você gerir suas emoções, é o primeiro passo
para você ter resultado, não apenas em vendas, mas um resultado positivo em qualquer coisa. E aqui eu trouxe alguns elementos necessários para você começar a desenvolver e aumentar, de fato, o seu potencial, as suas vendas. E aqui eu começo com autoconfiança. Eu lembro que uma fase que eu tava bem acima do peso. E isso, gente, isso é fato, isso é real. E aqui eu não estou falando sobre questão de estética, padrão de beleza, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre autoconfiança. Eu estou falando de você se sentir bem, de você se sentir confiante. E um dos pontos é realmente o autocuidado, a estética. Por quê? Eu lembro uma certa vez que eu estava acima do peso. E aí eu ia visitar os clientes. Gente, era muito diferente. Me consertando o tempo todo, insegura, sabe? E ali eu vi que, disse, caraca, isso está impactando. E quando eu voltei ali, de novo, a minha rotina, a cuidar novamente da minha saúde, e que eu estava ali com mais confiança, sem essa insegurança em relação, por exemplo, ao corpo, eu vi que eu performava bem mais. Dani, você quer dizer que pessoas magras vendem mais? Não é sobre isso, gente. Eu estou falando sobre autoconfiança. Autoconfiança no sentido também de você entender que sim, você não sabe tudo, mas o que você sabe e aquilo que você tem pode contribuir na vida dos outros. A gente tem essa mania de ficar se comparando, a gente tem essa mania de ficar se diminuindo e sempre olhando para quem está um nível acima. E isso nos traz o quê? Insegurança. E insegurança, gente, faz a gente perder a confiança na gente mesmo. Então, é preciso desenvolver a autoconfiança, é preciso realmente acreditar que você tem potencial, que você pode. Eu acredito de verdade que todas vocês que estão aqui hoje vão sair pessoas mais confiantes na hora de vender. Eu acredito, mas vocês também precisam acreditar e entender que todo mundo que está lá em cima, todo mundo que tem uma empresa bilionária, todo mundo que é grande, tudo que é grande, começou pequeno, gente. Então, não é onde você está hoje, não é o que você é quem você vai se tornar. Então, por muitas vezes, eu não me sentia segura para mostrar a oportunidade de negócios, para ofertar um produto, para abordar um cliente, para prospectar. Eu não me sentia segura. Mas eu tinha confiança que eu precisava começar para desenvolver essas habilidades, criar resistência, criar casco e ficar cada vez melhor. Então, para com isso de pensar que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você, que você não é inteligente, que você não pega, que digital não é para você. Aprenda a confiar em você mesmo. Gente, não tem como alguém confiar em você se nem você confia. Antifragilidade. Gente, vendas. O negócio que você recebe, não. E uma coisa que eu precisei entender muito rápido, que o não nunca era para mim. O não era para a oportunidade, era para o produto. E quantas vezes você já se deixou abater por conta de um não? Na área de venda, gente, eu não gosto daquela premissa que as pessoas falam que tem que abordar 1.000 pessoas para vender um, a cada 50, a cada 100 você vende um. Aí eu sempre falo que tem falha aí no processo de vendas. Tem algum furo aí. Mas é óbvio que você precisa entender que o seu produto ele não é tão bom o suficiente para que todas as pessoas no mundo comprem. Ou o seu produto ele pode até ser bom, mas nem todo mundo precisa dele. Então, não, nunca é sobre você. A oportunidade que as pessoas deixam na mesa, quem perde é elas. Você já tem, você já sabe, você já conhece. Então, para além de ter confiança, seja antifrágil. Pare de olhar as coisas, por exemplo, a internet parou. Ai, meu Deus, porque a internet parou? Toda vez que eu vou fazer um evento é isso, a internet para. Não. Ai, meu Deus, comecei a prospectar, o cliente disse que ia fechar hoje, do nada desistiu, foi comprar outro produto, meu Deus, isso aqui só acontece comigo. Seja antifrágil, principalmente na área de vendas. Você vai criar uma casca a partir de agora. Gente, eu falo que no início
Em todos os negócios, o primeiro não soa como um tiro de bazuca, né? Bum! Já acaba, você morre, você vai para o chão. Com o tempo, ó, fazendo isso de forma repetida, fazendo isso constantemente, mostrando, apresentando, abordando, fechando, você vai criando habilidade. E aí, quando as pessoas vão falando não para você, já não vem como um tiro de bazuca, vem como um tiro de pistola. Daqui a pouco, o não vai estar como um beliscão, gente. Daqui a pouco a pessoa vai te dizer não e você vai pensar assim, meu Deus, coitada. Com esse produto ela ia, de fato, para um outro nível, resolveria o problema dela, ela não entendeu. Ou você pensa assim, uma pena, mas esse produto aqui tem dono, já já encontro ele. Minha amiga minha falou isso, eu achei muito incrível, gente. Cada produto tem seu dono. Então, seja antifrágil, tenha autorresponsabilidade, assuma seus erros, assuma as consequências, assuma também positivamente as glórias, vitórias. Reconheça que foi você. Seja autorresponsável. Dentro do negócio, principalmente na área de vendas e nas profissões que vocês vão ver, muitas pessoas vão falhar. Mas não adianta você querer culpar os outros. Olhe sempre assim, nesse sentido, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? O que é que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? O que é que eu posso fazer com essa situação onde eu errei? Não se vitimize, nem se culpe. Seja autorresponsável. Autorresponsabilidade, gente, vai transformar não apenas o seu negócio, mas até o seu dia a dia, a sua vida. Quando você é autorresponsável, você para de mimimi. Eu sempre trago, não sei por que vem na mente, sempre exemplo de gordura. Mas vou dar um exemplo. Tô aqui, tô acima do peso. Ai, meu Deus, a culpa é que o metabolismo é lento. Mentira, pô, é o doce que eu tô comendo. Ah, a culpa é porque eu não fiz a aula direito. Não, a gente sabe, principalmente quem já emagreceu, sabe o que precisa fazer para emagrecer. Aí não, a gente fica contando mentirinhas pra gente mesmo. Ah, é porque meu metabolismo é lento, é porque depois dos 35 eu fico com essa conversa de vez em quando, aí depois eu mesmo olho pra mim, olho pro espelho e digo, sem graça. Porque ou você é autorresponsável, gente, ou você tá fora de tudo. Porque as pessoas odeiam vítimas. Quem gosta de ficar com pessoas que andam reclamando, gente? De tudo, aos céus, ao vida. Reclamar do ar, da política, de tudo. A culpa é de todo mundo, menos dela. Se ganha menos, a culpa a culpa é da empresa, a culpa é do produto, a culpa é que aumentou o preço. É culpa de todo mundo, menos dela, que não prospecta o tanto que deveria, que não faz o atendimento ao cliente da forma que deveria, que não acompanha. Então, seja autorresponsável. E tenha e pratique a automotivação. Gente, na área de vendas, motivação é ótimo. Mas aqui eu acho, aqui ó, motivação, o seu motivo que te leva à ação. Você precisa ser motivada. Você precisa acordar todos os dias motivadas, porque na área de vendas vai existir todos os dias o não. Vai existir todos os dias algo negativo. É comum. Lembra? São milhares de pessoas e cada produto tem seu dono, mas às vezes demora a encontrar. Então, seja automotivada. Ai, meu Deus, a internet está aqui dizendo que parou. Ô, internet, volte, Bruninha. Tem uma demanda aqui para entregar. Acorda, gente. Acorda sorrindo, agradecendo. Depois da pandemia, nossa, gente, é sério. Eu olho assim pro céu, eu digo, eu agradeço tanto a Deus de estar aqui, tantas pessoas que a gente perdeu, e o longo da vida. Então, você tá vivo já é um motivo de você agradecer. E pratique essa automotivação. Tem algumas coisas que eu faço, que inclusive, muitas vezes quando eu tô assim, triste, obviamente somos seres humanos, né? Eu tenho TPM, eu fico triste, eu brigo com o marido, eu brigo com mãe, enfim. E são situações que me abalam. Mas aí, gente, alguns rituais que você pode, inclusive, já ter como um âncora, sabe? Para mudar essa fisiologia, por exemplo, para mudar esse sentimento, essa energia. Então, pose de Mulher Maravilha, eu sempre falo isso, né? Pose de Mulher Maravilha, pose de poder, colocar os pés na mesa, sabe? Alguns
minutos, verbalizar, eu sou, eu posso, eu consigo. Gritar para o universo mesmo aquilo que você está buscando, aquilo que você é, em essência, em identidade, tá? Então, desenvolva a sua inteligência emocional, principalmente se tratando da área de vendas. Você vai passar por muitas circunstâncias em que vai ser desafiador, né? Tem homens aqui, gente, na sala. Mas você precisa manter a sua inteligência emocional, tá? E a inteligência comportamental. Dani, por que que essa inteligência é importante? E aqui, gente, eu vou trazer, e de forma muito breve, para a gente entrar no nosso tema principal, que são as profissões. Mas na inteligência comportamental, eu trago para vocês aqui o autoconhecimento e o conhecimento sobre o seu perfil comportamental. Quem aqui já fez análise DISC? Coloca aí no chat para mim. Quem já fez análise DISC? Para saber se é dominante, se é influente, se é conforme, se é estável. Alguém aqui já fez? Deixa eu ler. Basicamente, são 4 perfis: dominante, influente, conforme e estável. E esse perfil, gente, o que entender sobre perfis comportamentais? Não é para colocar vocês numa caixinha, mas entender o seu perfil vai fazer com que você foque naquelas habilidades que você já tem, que você já faz, de forma muito simples, de forma muito intuitiva, tá? E desenvolva aquelas que você tem como desafio. E aí eu sempre trago essa aspas, que existe o temperamento, que temperamento é aquilo que você nasce, é como você nasce, que é fleumático, colérico, enfim, é sanguíneo. Temperamento é como você nasce, é só você lembrar, quando você era pequena, como as pessoas te chamavam. Você era aquela pessoa tímida, era aquela pessoa respondona, você era aquela pessoa brigona, você é aquela que não levava desaforo para casa, você era aquela que falava feito uma tagarela, feito um papagaio. Quem era você na infância pequena? Como as pessoas mencionavam você, falavam de você? Como seus pais falavam de você? Fale mais, você é muito tímida, você fica calada demais. Ou você era aquela que as pessoas mandavam calar a boca? Então, se vocês puderem, hoje mesmo, eu vou mandar lá um link, inclusive, para vocês fazerem um teste, para vocês entenderem qual é o seu perfil comportamental, tá? É um teste básico. Tem um teste avançado também, lá na empresa a gente faz esses testes, onde você recebe aí mais de 10 folhas, como um raio-x, gente, para entender qual é o seu perfil. Eu tenho um influente bem alto. E o que é que as pessoas influentes normalmente têm em comum? Elas falam muito, são pessoas que fazem amizade de forma rápida, não têm dificuldade em fazer novas amizades, em interagir, em falar em público, por exemplo. Influentes são pessoas um tanto distraídas, são pessoas que não são tão organizadas. Eu não estou falando aqui, gente, como uma receita, nem como algo que, ó, é isso, não muda. Mas são algumas referências que a gente tem através desses perfis. E vocês precisam começar a identificar. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que é muito influente, e o mundo lá fora, muitas pessoas lá fora acreditam que a pessoa tem que ser influente para vender bem. Uma pessoa que é influente, ela, se não tiver um controle, se não tiver uma escutativa, ela não deixa nem as pessoas falarem. Se torna chata. Uma pessoa que tem um influente muito alto, que é muito distraída, ela precisa entender e se planejar mais, se organizar mais, porque senão perde, inclusive, muitas oportunidades. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa executora, que é uma pessoa mais objetiva, que tem ali uma tendência muito forte em executar, em fazer, sem se importar com quem está pela frente, se está bom, se está ruim, com perfeccionismo. O importante para ela é resultado. Então, se você não tiver um cuidado, talvez as pessoas te olhem como uma pessoa grossa ou curta demais. Aí tem ali uma pessoa que é mais analítica, uma pessoa que é mais conforme. É aquela pessoa que é perfeccionista, que é tão perfeccionista que às vezes deixa muitas oportunidades passarem, porque nunca se sente pronta.
Ao mesmo tempo que uma pessoa bem detalhada, organizada, equilibrada, é uma pessoa que é tão perfeccionista que pode perder grandes oportunidades e deixar de fazer ou de iniciar algo novo por conta do medo, o medo de errar, o medo do julgamento. Então, quando vocês forem estudar, e eu não trouxe aqui realmente para não alongar, vocês vão perceber que você tem um perfil diferente, talvez do seu esposo, talvez da sua esposa, talvez do seu filho. Quantas vezes você, em algum momento, olhou para uma pessoa e disse: Nossa, meu santo não bateu. Gente, não é que o santo não bateu. Muitas vezes é o perfil diferente do seu. Uma pessoa, por exemplo, que é mais conforme, que fala pausadamente, que é mais tranquila, organizada, ela se sente muitas vezes incomodada com uma pessoa que é influente, que fala demais, que fala alto, que grita, que gosta de chamar atenção. Entende, gente? Mas se você se percebe, se você entende qual é o seu perfil, fica mais simples você identificar o perfil do seu cliente. Fica mais fácil você entender o perfil do próximo. É por isso que você precisa praticar o autoconhecimento. Você precisa saber quais são os seus limites e as habilidades que você precisa desenvolver. E quando você entende o seu perfil, aí você consegue entender o perfil do seu cliente. É impossível você entender do outro, do próximo, se você não entende a si mesmo. E a leitura rápida de comportamento. Você vai ver que tem clientes que falam mais devagar, que demoram de decidir, tem clientes que é mais curioso, tem clientes que é mais que fica ali com aquela dúvida, que é temeroso, tem cliente que é indeciso. Você precisa também fazer uma leitura rápida desse comportamento. Eu, na hora de comprar uma roupa, geralmente eu sou mega indecisa. É preciso entender, fazer a leitura desse comportamento antes mesmo de abordar. E eu estou trazendo esses elementos aqui porque vocês vão ver, quando eu falar das novas profissões dos digitais e como vender em alta performance, inclusive em uma call de vendas, tudo isso aqui vai fazer sentido, tá? E aí tem inteligência técnica, que é onde você desenvolve as habilidades, de fato, para apresentar o seu produto, o seu serviço. Então, toda venda, a gente pode ser de um ácido glicólico, pode ser de um controle. Existe um processo por trás. Todo produto tem um processo de vendas por trás. E ali está a prospecção, conexão, a qualificação, a apresentação. E você precisa entender cada etapa do processo de vendas. Dani, mas um social seller, um SDR, ele não precisa. Precisa. E é por isso que eu vejo muitos vendedores formados no digital enfrentando desafios. Porque se apega apenas a uma formação, apenas a uma função e não consegue desenvolver outras habilidades comuns, gente, de um vendedor de alta performance. O básico, tá? E aqui eu trouxe a estrutura comercial, para que vocês possam entender. A gente vai falar sobre isso. Funil de vendas, time comercial, script de abordagem, CRM, organização, gestão ali de indicadores, rotina de follow-up, treinamento, e os scripts e acompanhamento. E aqui a gente começa, né? Quando eu comecei a postar com estratégia, eu vi que muitas pessoas começaram a me chamar no direct e perguntar: você dá mentoria, você dá treinamento, você faz consultoria? Enfim, não ficava claro para as pessoas o que eu fazia e como eu contribuía. Eu não vou entrar aqui, gente, no mérito de Instagram, de arrumação, nada disso. Aqui, hoje, o papo é outro. A gente vai falar sobre as novas funções e como ativar essas funções no seu perfil ou no perfil do profissional que você vai atuar. Sim, porque tem pessoas aqui que entraram para entender como executar essas profissões no próprio perfil, e todo mundo começa assim, tá? Todo mundo que tem um negócio grande, gente, a maioria das pessoas que estão aqui no digital, que tem um resultado, que começaram empreendendo do zero, com Instagram, com 0 seguidores, e hoje tem um time, e hoje fatura milhões, elas começaram fazendo todas as funções. Eu comecei fazendo todas as funções. É assim. Deveria, hoje eu posso falar com propriedade, deveria.
Porque é melhor começar você mesmo do que ficar postergando, esperar ter um time para começar e não sair do zero, tá? E aí, o que é que eu observei? Muitas pessoas ali que eu prestava serviço, e muitas pessoas, inclusive, do meu ciclo de mentoria, de mastermind, que eu faço parte também, começaram a pedir indicações de vendedores, tá? E eu comecei por ter uma base grande aí de vendedores inativos, de pessoas que passaram por meu time por alguma razão, por ter que ter filho, enfim, ou ter que morar em outra cidade, interior, enfim, deixou de fazer o negócio, mas que eram e continuavam sendo bons vendedores. E eu comecei a, de forma muito intuitiva, indicar. É só para vocês entenderem como eu cheguei aqui. E por que isso é potente. E por que esses resultados. E aí eu comecei a indicar para essas pessoas fazerem esses papéis aqui, que eu vou explicar para vocês um a um, no perfil delas. Exemplo, uma expert que é de comunicação, que é de oratória, já tinha uma quantidade de seguidores grande, recebia pessoas ali no perfil querendo o serviço, o produto dela, e ela sozinha não dava conta. Então, ela precisava desse profissional ali no digital. E eu comecei a indicar essas pessoas de forma intuitiva e nem sabia, tá, gente? Dessas profissões no digital. Que é o SDR, é o CS, Social Seller e Closer. Eu trouxe só esses aqui. São siglas que é em inglês, tá? Nem vou ler, tá aqui, mas eu nem vou ler para vocês. Mas eu vou falar o que cada função faz. Depois vocês vão receber um PDF com todas as informações mais detalhadas de cada função, tá? Então, não se preocupem. O que eu quero trazer para vocês aqui é de forma objetiva, prática, e eu vou entrar no meu Instagram para te mostrar em tempo real como funcionam as coisas, tá? E quais são essas profissões? SDR, CS, Social Seller, Closer. Que, resumidamente, gente, são vendedores. Só que no mercado digital, essa função ela é subdividida. E isso é muito bom. Por quê? Porque cada um desenvolve sua função no maior empenho, então o resultado também é maior. Só que a gente, quando começa, desenvolve todas essas funções. E vocês vão entender. Gente, é sério, isso aqui vai mudar o teu negócio ou vai mudar a tua vida a partir do momento que você decidir ser uma dessas profissões aqui, executar uma dessas profissões, tá? E por que eu vou estar sempre falando assim? Porque tem pessoas que vai aplicar no seu próprio negócio e tem pessoas aqui que já entraram com essa visão. Está ali na minha carteira para eu fazer essa implementação numa próxima oportunidade. E aí eu vou falar de forma individual sobre cada uma. O foco maior, gente, vai ser social seller. Mas eu vou falar de cada uma, para que vocês possam entender. Hoje, nesse mundo de IA, de inteligência artificial, as pessoas perderam o básico necessário para uma venda acontecer, que é conexão. A gente só compra, gente, de quem a gente confia. Você compra alguma coisa desconfiando? Não compra. E muitas vezes, quando você recebe uma mensagem robotizada, como é que você se sente? Só mais um. Não é assim? Você se sente mais um. Hoje eu mandei uma mensagem para fazer uma troca da tela do notebook. E aí começou a sequência de robô. Começou a sequência de robô. Eu mandei em um determinado momento, eu não quero falar com o robô. Aí, ok, senhora. O robô, ele já sabe que quando alguém falar, eu não quero falar com o robô já sabe. Ok, senhora, eu vou passar você para um atendimento humanizado. Aí, uma tal de Maria, vamos dar o nome de Maria, me atendeu. Oi, Dani, tudo bem? Maria, agora vou dar continuidade aqui ao seu atendimento. Vamos lá. Eu disse, o meu modelo de... Eu disse, glória a Deus. Tô falando com um humano, ei! Juro a vocês. Eu não sei vocês, mas eu não gosto, gente, de atendimento robotizado. Óbvio que quando é uma coelba, onde a gente quer a segunda via da conta, em que a gente não quer fazer relacionamento, a gente só quer pagar, é diferente.
Mas em algo que precisa ser consultivo, como, por exemplo, a troca de uma tela de um MacBook, como que eu vou fazer responder de forma automatizada? E é isso, muitas vezes, que acontece hoje. Eu vou falar aqui só de Instagram, tá? Mas tem outros canais também, como LinkedIn, Facebook, enfim. Mas hoje a gente vai falar de Instagram. E quantas vezes você quer comprar um produto, manda mensagem ali no direct e recebe uma mensagem do robô. Quer agendar uma sobrancelha e recebe uma mensagem de um robô. Olá, seja bem-vindo aqui. Deixe seu nome, seu telefone. Você deixa? Eu não deixo. Quem deixa? Seja sincera. Quem deixa? Deixe seu nome e telefone que quando a gente voltar ao atendimento... Gente, eu não deixo. Então, nessa era em que tudo está mais robotizado, e aqui, gente, pode ter certeza, eu vou falar de IA, mas para você usar de maneira inteligente e não para perder a conexão e a possibilidade de vender mais. Aí imagine o seu perfil. Vamos parar agora, pense aí, imagine o seu perfil. Qual é a média de visualização dos seus stories? Coloca aí no chat, só para eu entender. Qual é a média de visualizações dos seus stories? Dani, meus stories dão uma média de 8 visualizações, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Quantas visualizações você recebe lá no seu story? Me diz aí. Cadê? Quero interagir com vocês. Me diz aí. Eu vou olhar aqui. 100, depende da postagem que eu faço. Coloca aí 250, 200, 50, 50, 100. Me aceita aí. Acha. 50, 100, maravilha. E aí, talvez você esteja assim pensando, 5 visualizações é pouco, 10 visualizações é pouco, 50 visualizações, 100 visualizações, 100 visualizações. Imagine agora uma loja, essas lojas de centro, onde as pessoas ficam ali na frente. Ó, roupa R$ 10, roupa R$ 10. Aí digamos que você está passando pela calçada. E o vendedor tá ali, ó, roupa R$ 10. Normalmente você passa, olha assim, vira a cara, né? Você não foi na rua para comprar roupa, enfim. E quantas pessoas passam ali pela frente dele? Agora imagine uma pessoa que vem e para na vitrine e fica olhando. Fica olhando. O que é que o vendedor que está lá dentro faz? Normalmente, ele vem aqui na frente, né? Entre! Venha dar uma olhadinha. Entre para te mostrar mais aqui como é a peça, enfim, é assim. Agora imagine 100 pessoas visualizando seus stories. São 100 pessoas parando e olhando assim ó, a sua vitrine. E a pergunta que eu faço para você é: você está convidando essa pessoa para entrar? Você está chamando essa pessoa? Ou você está cá de dentro, só observando ela visualizar ali a sua vitrine? E aí, gente, você começa a entender o quanto que as pessoas perderam a noção, o tanto que as pessoas perderam essa conexão com as pessoas. São 100 visualizações de pessoas, de gente, de pessoas olhando o teu negócio, olhando a tua vitrine. Só que você está tão presa em quantidade de visualizações que você não dá nem valor para essas pessoas que estão olhando os seus stories. E aí, você deixa muitas vezes, muitas pessoas que estão visualizando ali a sua vitrine com vontade de comprar. Você está tão presa no número de pessoas que estão visualizando que essas pessoas elas vão passar despercebida e você perde vendas. É aí, gente, que entra essas profissões. É também quando você está ali em uma comunidade, em um grupo, onde você tem um produto, um serviço que resolve a dor de outras pessoas ali, mas você se sente acanhada, você não faz nada. Você está em um meio, você vai para um encontro, é como se você fosse para um encontro onde todas as pessoas ali precisassem de um produto seu e você ficasse calada.
Essa função, gente, de vendedor no digital, você vai entender muito bem a partir de agora que está rentabilizando, está fazendo a empresa faturar milhões, gente, milhões de reais. Thais Araújo, essa mulher maravilhosa, sou fã. Thais Araújo, quando alguém chega ali no direct dela, ou no link que está lá no perfil dela, e manda uma mensagem, exemplo, para fazer uma parceria, para fazer uma publi, enfim, tem alguém específico ali para conduzir essa pessoa, esse cliente. Entende, gente? Assim como a Rinode, que tem lá os links e já tem as pessoas específicas para receber as pessoas nesses links. A grande questão é, e no seu link? Quem está recebendo essas pessoas? Como você está recebendo essas pessoas? É aí que entra, gente, a função de social seller. E você vai entender como você vai sair daqui hoje podendo faturar muito mais com as pessoas que já te seguem, com as pessoas que já estão nos seus stories, com as pessoas que estão comentando as suas publicações, com as pessoas que estão reagindo aos seus comentários, às suas postagens nos stories. Essas pessoas, a maioria tem potencial. E aí, o SDR. O que é que o SDR faz? Porque você vai perceber que o SDR e o social seller, no início, você que está começando, no início, você vai fazer essas duas funções. Se for em um perfil pequeno, para quem é profissional aí, que vai atuar, se for num perfil pequeno, você vai fazer as duas funções. Ah, Dani, mas não deveria. Eu sou muito realista. Quem tem um perfil pequeno, está começando a faturar no digital agora, não vai contratar um SDR, um social seller, um close, um CE. Não vai. E você precisa entender isso aqui. E quem é o SDR? O SDR é o vendedor que faz a prospecção ativa. É aquela pessoa que faz a prospecção ativa, que qualifica o lead e faz essa transição, ou para o social seller ou para o closer. Aqui eu trouxe para o social seller ou para o closer, porque se for em uma operação, gente, gigante, como, por exemplo, Thiago Reis, tá? E qualquer um desses experts grandes aí de vendas, vai ter cada setor uma pessoa cuidando. Então, aqui, em um perfil pequeno, normalmente o SDR faz a função do social seller. Mas no perfil grande, cada um está no seu quadrado. Gente, entenda, quando a gente sai para vender um produto, né, a gente que prospecta o cliente, né, a gente que qualifica o cliente, se vai vender o café verde, ou se vai vender o combo de café com shake, enfim. Estou dando um exemplo aqui, tá? É a gente que faz a entrega, a gente vai lá buscar, a gente entrega, a gente procura saber se ele está tomando, a gente faz o pós-venda, a gente procura saber se já está terminando, a gente volta lá, vende de novo, não é assim? A gente faz tudo, a gente prospecta, a gente vende, a gente fideliza, a gente cuida, a gente faz o pós-venda. Aqui no digital, cada um faz uma função, entende? E o SDR é responsável por isso. Aí aqui eu trouxe um exemplo. Imagine uma empresa de produtos capilares, dei um exemplo, inclusive, aqui da Betubita, tá? Produto de cabelo, que quer crescer a base de revendedoras em cidades onde ainda não tem a presença forte. O que é que o SDR faz? Ele entra com uma lista de salões da região, então ele vai para o notebook, ele pesquisa, ele levanta essa listagem. E aí ele manda uma mensagem estratégica para as donas, ou seja, ele faz essa primeira prospecção. Essa é a função do SDR, é prospectar. Aqui eu trouxe um exemplo. Oi, Maria, vi que você trabalha com beleza e atendimento aqui, por exemplo, na Betubita. Temos uma linha vegana liberada com margem de 40%. Posso te mostrar como funciona? Aí, se as pessoas respondem com interesse, ele qualifica, ele vê se tem ali o perfil de revenda, né? Se tem a estrutura, se tem a rede de clientes, vê como é que tá as postagens, vê se já trabalha com algumas outras marcas. O SDR, ele vai ser, gente, como um investigador mesmo, sabe? Ele vai estar ali, ó, investigando tudo. Porque aí ele vai fazer essa qualificação e vai conduzir ou para o social seller ou para o closer. Então, o SDR, ele é o caçador estratégico.
E aqui eu pergunto, inclusive para as que estão aqui, querem atuar na função. Você se identifica com esse perfil de vendedor? Que é o que gosta de estar na rua, conversando, interagindo, sabendo ali da necessidade das pessoas, prospectando. Você gosta dessa função? Esse é o papel do SDR. E vocês vão ver o porquê que o SDR, em sua grande maioria, no início do negócio, faz a função junto com o seller, tá? Vocês vão entender o porquê. Aí vem o CS, que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente. É aquela pessoa responsável por fidelizar o cliente. Pronto, comprei o café verde. O que é que eu preciso fazer para manter a minha cliente comprando sempre o café verde? Gente, é muito mais barato vender para quem já está dentro da base do que buscar lá fora. Porque a cliente ela já está na sua base. Você não vai gastar com marketing, você não vai gastar com transporte, você não vai gastar para poder buscar um novo cliente, nem gastar saliva, energia. Você já tem uma cliente na base que já compra o café verde, agora você quer fazer o upsell, por exemplo, e fazer ela comprar outros produtos, ou produtos mais caros. Enfim, o CS ele é responsável por manter esse cliente comprando, por manter esse cliente na base. Por que muitos vendedores não conseguem fidelizar clientes? Porque pensa que a venda acaba quando o cartão passa. E não, gente. Ali é apenas a transação, a venda não acaba quando o cartão passa. A venda só acaba e quando acaba para você, quando você faz um atendimento tão bom que o cliente sai te indicando, quando o cliente vira seu advogado da sua marca. Quando o cliente é tão fã da sua marca que ele é capaz de falar, não fale da minha empresa, não. Ou não fale dessa empresa, não. Comprei com ela, elas são maravilhosas, eu super indico. E ainda não acaba. Então, o CS, ele é responsável por fazer o quê? Essa retenção do cliente. É aqui eu trouxe um exemplo. Oi, Maria, vi que você entrou recentemente e quero te ajudar a ter resultado. Descobre que ela tem vergonha de gravar story, viu um roteiro simples e oferece feedback, faz o follow-up de 7 dias, depois incentiva a meta. Como assim, Dani? Na conversa com ela, na conversa com Maria, você vai entender quais são os desafios dela. E quais são os pontos positivos também. Para uma pessoa que tem a vergonha de gravar story, vai enviar ali um roteiro simples, vai ajudar, vai contribuir para que ela faça esses stories para ela vender mais. Vai acompanhar também, vai lá, vai dar um feedback para ela. Gostei, Maria. Vi aqui o story que você fez, ficou bacana. Olha, no próximo, inclusive, você pode fazer assim. Até para dar um feedback, precisa ter estratégia. E qual é a ideia? É fazer o follow-up. É você ter uma cadência, é você ter realmente uma estrutura. É óbvio que isso depende de cada produto, gente. Um café verde que dura 30 dias, você vai ali próximo de 25 dias, você já vai mandar mensagem falando que o roteiro de entrega vai estar próximo a ela em tal data, que ela já pode incluir ali o café verde, inclusive já pode incluir um chá que vai ajudar, enfim. O, o sucesso do cliente é responsável por manter esse cliente sempre comprando, gente. Dani, mas o sucesso do cliente também faz venda? Lembra que eu falei para vocês que eu considero que é um grande gargalo hoje no digital essa, como é que eu posso falar? Essa ideia de que cada função só pode fazer a sua função e muitas vezes fica dinheiro na mesa. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Que o CS ele não vai ficar fazendo venda, mas se houver uma oportunidade, no mínimo, ou ele fecha ou ele passa para o close ou para o social seller. O que não pode é deixar dinheiro na mesa. Mas muitas vezes é esse carinha aqui, é o sucesso do cliente que vai, inclusive, levar para a expert o que funciona e o que não funciona. Porque muitas vezes o vendedor, ele quer vender, vende de um jeito, sem explicar, que acaba o CS fazendo essa função. Muitas vezes o CS faz papel, sabe de quê? De suporte, que aí é uma outra coisa. Suporte é suporte. CS é outra coisa. Ele é responsável por manter esse cliente na base e por manter esse cliente satisfeito. Quem está insatisfeito precisa buscar o suporte para resolver o BO, entende? Então, essa, inclusive, é a grande diferença.
Dani, hoje, muitos profissionais, muitas empresas, muito expert, muitas pessoas que já têm ali uma presença forte no digital, já fatura ali muito no digital, contrata CS, contrata, a gente paga muito bem. E não apenas empresas, tá? Que vende produto ou serviço que está no digital, mas gestores também. Então, em grandes negócios, gente, em grandes operações, o CS ele se faz necessário. Dani, eu estou começando o meu negócio agora. Estou vendendo aqui os meus produtos, estou começando a construir meu time, vou contratar um CS. Vocês vão receber no PDF. Há níveis, gente, onde você vai ver que vai precisar de um CS ou não. Eu não vou aprofundar porque a gente vai dar o foco no social selling. Mas é só para vocês entenderem que essas profissões, elas existem e elas fazem essas funções muito bem detalhadas, não somente no digital, mas no off também. Vou dar um exemplo. Magazine Luiza. Magazine Luiza, você compra no site, é ótimo a compra. O produto tá lá, a exposição do produto, você vê o produto, você escolhe o produto, bota no carrinho, compra, é ótimo. Na hora de falar com o suporte, ou quando você recebe, na hora de falar com o CS, olha o desafio. Então, você vê que até grandes estruturas de negócios, grandes estruturas comerciais, ainda falham, ainda pecam. E se faz necessário, gente. É claro que com as IAs, é claro que com os robôs, hoje está cada vez menor a quantidade de pessoas na parte de suporte, na parte de CS, mas se faz necessário. Porque, gente, futuramente, o que vai fazer o cliente continuar na sua base é muito mais essa conexão, é muito mais essa sensação de pertencimento, de comunidade. Porque produto, todo mundo faz igual, copia, inclusive, trazendo ali os mesmos resultados. Às vezes você estrutura um negócio hoje, uma mentoria, e de repente uma pessoa copia lá, coloca mais algumas coisas, alguns ativos, e o que vai fazer o seu cliente continuar na base? É esse senso de pertencimento, essa humanização, tá? E o CS é um dos responsáveis por isso. Já o social selling, a gente tem visto muito falar de social selling, gente. É a bola da vez. Social selling é o que cria conexão real. É o que usa empatia com estratégia, é o que atua com storytelling, provocações e convite. É o que conversa, e quem conversa, converte. É a venda social. Gente, no mundo de IA, de robô, ser atendido por uma pessoa vai ganhar cada vez mais valor. Acreditem. Eu vou aprofundar no social seller, mas vou finalizar aqui com closer, só para vocês entenderem e a gente fechar esse ponto. E quem é um closer? É aquela pessoa que vende com técnica. É o que fecha o negócio. O SDR prospecta, o social selling conduz, cria conexão, entende, agenda para o closer ou para o expert fechar o negócio. E como que o closer fecha negócio? E aqui eu já quero falar com minhas amigas mentoras que estão aqui. Um grande desafio que eu percebi com as experts nos negócios é que elas dominavam muito o negócio, a mentoria, a comunidade que ela estava vendendo, mas não dominava as armas de persuasão, as técnicas de quebra de objeções, os gatilhos mentais na hora de fazer um fechamento, na hora de realmente gerar valor antes de mostrar o preço, mostrar o valor. E aqui eu vou dar um exemplo muito prático. Inclusive, eu trago isso em um treinamento dentro da minha consultoria para mentoras, onde eu estruturo com elas uma apresentação matadora, uma apresentação para fechar na call, sabe? Ou em poucas calls de vendas, tá? De apresentação. Ou vocês podem falar aí, não sei, reunião estratégica. Então, cada mentora ali chama, né, diagnóstico empresarial, enfim, cada mentora
chama de um jeito, mas é aquela reunião onde você vai fazer a demonstração do seu serviço, né? De como você pode contribuir na vida das pessoas. E o que eu vejo é que muitas pessoas, elas vão para essa reunião sem entender a dinâmica, sem técnica, só para mostrar, falar e no final perguntar, você quer? E assim não funciona, principalmente hoje. Não funciona. Onde a oferta de muitas coisas parecida é no número gigante aqui no digital. E o closer, ele é aquele cara ou aquela mulher que fecha com estratégia, que fecha com segurança, com clareza, que rebate as objeções com confiança. Closer, em sua grande maioria, vai para uma apresentação assim, ó, 1 a 1. Vai abrir a câmera. Enquanto o SDR, social selling, trabalha ali basicamente no off, não precisa mostrar a cara, porque vai estar ali ou no celular ou no computador em sua grande parte do tempo. O closer não. O closer ele vai precisar ir para a reunião. E aí, gente, fechar é conduzir com método e não forçar. E as minhas reuniões, eu tenho um resultado assim muito, muito grande. Gente, eu tenho uma taxa de conversão hoje de mais de 60%. E eu devo isso à técnica SPIN. E talvez você fale assim, SPIN é uma técnica antiga. Eu sou daquelas que o básico bem feito funciona. Que não adianta, não precisa reinventar a roda. O básico funciona. Um SPIN bem feito funciona. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo prático, mas também quero trazer logo depois uma condução para que vocês possam colocar o teu produto, editar depois aqui, colocar o teu produto para você treinar. Então, o que é que baseia a técnica SPIN? Em perguntas específicas, intencionais, que você vai fazer com aquela pessoa que está do outro lado da tela para compreender e fazer um fechamento assertivo. E aí, qual é o grande desafio do vendedor? Eu observo esse grande desafio do vendedor, praticar a escuta ativa. Gente, entenda, não é porque você vende que você tem que falar. Não é porque você vende que você precisa o tempo todo argumentar. Ao contrário, o seu papel é fazer perguntas inteligentes. E em uma situação, vou dar um exemplo. Como você vende hoje? Kathleen está aqui. Digamos que eu vou ter uma reunião com Kathleen. A primeira coisa que eu vou perguntar para a Kathleen é, Kathleen, me fala um pouco, como é que está o seu cenário hoje? É óbvio, gente, e na minha consultoria eu sempre mostro que vai ter as perguntas, os pactos que você vai precisar fazer ali ao longo da negociação. E um dos pactos, antes de começar a reunião, é deixar claro para Kathleen, olha, eu não estou aqui para te vender nada, tá? Já quero que você saiba disso. Eu quero entender a sua situação, eu quero entender como você se encontra nessa situação hoje, ou o seu processo de vendas hoje, eu quero entender a dinâmica do seu negócio hoje, para ver se faz sentido eu apresentar uma de nossas soluções. Porque se não fizer, eu já vou te falar. Pode ficar tranquila. Combinado? Então, esse é um dos pactos. Por que isso, gente? Porque a verdade é que a gente compra, mas não quer comprar. A gente sai na rua e diz, não vou comprar nada hoje. De repente, dá uma olhadinha ali, naquele 50% só hoje, entra, e daqui a pouco você está comprando. As pessoas querem comprar, mas elas não querem que ninguém venda para elas. Essa é a grande realidade. Eu quero comprar, mas não quero ninguém me vendendo. Ou seja, quando vai para uma call de vendas, por exemplo, principalmente no digital, as pessoas já vão com o pé atrás. Inclusive, eu já quero dizer para vocês aqui, eu estou fazendo essa entrega e no final não vou vender nada. Podem ficar tranquilos. Anota tudo, pega tudo, porque eu vou derramar aqui para vocês e eu não vou vender nada. Pronto, já estou deixando vocês mais tranquilos. A mesma coisa você precisa fazer com a pessoa que está numa call com você, porque ela já entra armada, gente. O nosso cérebro, ele tende o tempo todo a economizar energia e decidir, gasta energia. Então, a pessoa ela já vai para a call com essa resistência. A primeira coisa que você precisa quebrar é essa resistência, essa barreira.
E você quebra assim, fazendo esses pactos. E aí você pergunta, Kathleen, me conta, como é que está a sua situação hoje? Me fala um pouquinho, vou dar um exemplo de emagrecimento, olha aí. Me fala aí como é que está a sua rotina hoje, como é que está a sua situação, como é que está a sua alimentação, sua rotina com atividade física, enfim. Me fala o teu cenário para eu entender. E aí, Kathleen vai falar, nossa, minha rotina está muito ruim, nossa, eu estou com sobrepeso, me sentindo muito cansada, com dor de cabeça, não consigo ter energia para brincar com minha filha, enfim, hoje é isso aqui que eu estou muito desmotivada e, de fato, eu me sinto cansada e sinto que todas as vezes que eu subo uma escada, eu fico ofegante, vou para uma aula, não consigo finalizar, eu estou muito desgostosa da vida. Aí vem a pergunta, aí ela mostrou como é que está a situação dela, o cenário dela, certo? E aí você vai e pergunta, ô Kathleen, e quais são os problemas que esse excesso de peso está lhe causando? Para além de tudo isso que você me falou aqui. Nossa, meu colesterol está lá em cima, todos os meus índices são lá em cima, diversas vezes a minha pressão sobe. E aí ela vai trazer ali todos os problemas que está com sobrepeso está trazendo para a vida dela. Aí você vem com a pergunta de implicação. Observe que até agora você só perguntou. Gente, é só adaptar. Isso vale para qualquer nicho. Pode ser a venda de um café verde. A pergunta de implicação é para ela se situar do que vai acontecer se ela não resolver. Kathleen, tá, você me falou que hoje você está com sobrepeso, que tudo isso está te trazendo vários problemas, entre ele a falta de energia, a falta de vontade, inclusive, de namorar, a indisposição, a vergonha, enfim, você já não consegue mais brincar com sua filha do jeito que você gostaria, porque você não tem fôlego, não tem energia. Você me falou que está constantemente ficando com a pressão arterial alta, me falou também que você está com o colesterol lá em cima, que as avaliações médicas estão sempre desestruturadas, que seus hormônios estão todos desregulados. O que você acha que vai acontecer, Kathleen, se você não mudar isso nos próximos 3 meses? Para que nível você vai? O que pode acontecer, Kathleen, se você continuar fazendo as mesmas coisas? Meu Deus, eu vou morrer! Eu vou perder meu filho, eu vou perder a minha vida, eu vou perder meu casamento. Entende? Ela vai para um outro nível agora. Porque ela vai entender o que ela vai perder ou deixar de ganhar se ela não resolver agora. Quer um conselho? Não fale preço, não fale o preço do produto, até o seu cliente, a sua cliente entender isso aqui. Você só pode falar do preço do produto ou do serviço depois que a sua cliente entender isso aqui, o que ela vai perder, onde ela vai estar se não resolver essa demanda. É nisso que você precisa focar. Só depois que ela verbalizar, porque não é você que vai falar, você vai perder seu casamento, você vai perder o crescimento de sua filha, a oportunidade de viver. Não é você. Ela tem que verbalizar para você. Depois que ela verbalizar, aí você fala, Kathleen, eu vou te ajudar. Eu tenho um programa aqui de emagrecimento, onde nós temos aqui uma composição de produtos. Você vai fazer junto com a gente, com o nosso time, com o nosso suporte. Você vai fazer por 7 dias. Nós vamos acompanhar você. E você vai, nesses primeiros 7 dias, já ter uma grande diferença ali na redução do colesterol, na redução da quantidade de gordura. E vai emagrecer aí de 3 a 5 quilos. Faz sentido para você, Kathleen? Faz, eu quero muito, quero muito. Kathleen, o que faria você não fechar com a gente? Ah, o preço. Se o preço for muito caro, não tem como. Geralmente é isso, tá, gente? Porque aqui você vai fazer as perguntas também da necessidade. Você vai mostrar para ela que tem como você ajudar ela a resolver esse problema
Mas, ao mesmo tempo, você também já vai quebrar as objeções. Tá, Kathleen? E se dinheiro não for o problema, se encaixar nisso aí que você está me falando que pode investir, teria outra coisa que fizesse você não decidir hoje? Gente, qual o grande problema do closer, do vendedor, da expert, de quem quer que seja, qualquer vendedor? O grande problema é falar do preço sem gerar valor, sem fazer com que essa pessoa perceba a necessidade de comprar o teu produto ou o teu serviço. Eu cheguei para fazer a unha um certo dia lá na esmalteria, e aí eu, não, porque eu vou para o evento vai ser top demais, nossa, vai ser um nível hard, só as top e tal. Aí ela pegou nas minhas unhas e fez assim, eu tava com a unha quadrada, tava assim, sabe, bem zoada a unha, enfim. Ela, mas essas unhas aqui não condiz com o evento que você vai, não. Nem com a potência que você é. Na hora me desarmou. Ou seja, ela provocou em mim algo que eu nem estava pensando, gente. Eu saí de lá, não sei que hora da noite, porque eu mudei minha unha todinha. E eu disse, não, eu quero estar toda a caráter do evento que eu vou, da potência que eu sou. E se as unhas a gente vai mudar para elevar o nível de percepção, eu quero. Então, perceba, ela deixou eu falar. Ela não foi logo, vamos mudar essa unha? Não. Ela conversou comigo, entendeu, aí fez algumas perguntas, ainda de forma intuitiva, ela fez algumas perguntas e depois ela chegou nesse ponto. Mas essas unhas aqui não condiz com tudo que você me falou, não. Eu disse, ai, meu Deus, eu quero agora. Então, gente, esse é o grande desafio do vendedor. É esperar esse momento. E outra coisa, a quebra de objeção, deixar para o final. Apresenta tudo, aí chega no final, tem alguma dúvida? Não, gente, pelo amor de Deus. A dúvida é antes de falar o preço. Porque quando chegar na hora de falar o preço, a pergunta é, você quer pagar como? No cartão ou no Pix? A pergunta é essa. E silêncio, ó, que é o que muitas pessoas têm desafio também. E aí quer voltar e reapresentar o produto ou o serviço. Insegurança. Falta de confiança. Então, pegaram, tá fazendo sentido para vocês, meninas? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão falando. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Me diga aí, eu gosto de ouvir vocês. Opa, cadê a tela? Deixa eu interromper aqui para ver o que vocês estão falando. Quero ouvir vocês, gente. Tá fazendo sentido? Pegando insights? Já estou até repensando se vou mudar o nicho, Lorena. Muito super, total. Maravilha, maravilha. Então, acredite, quando você começar a mudar a sua apresentação, quando você começar a apresentar com estratégia, com foco em fechamento, entendendo, porque lembra que eu falei lá da mentalidade, gente, de gerir as emoções? Você tem que entrar numa reunião como essa já com o pensamento de que você vai fechar. Não é com o pensamento, será que ela vai comprar? Vai comprar. Lembra que você já fez lá a prospecção, já olhou o perfil, já estudou o perfil, você vai vir com tudo, gente, para essa apresentação. Você vai vir com todas as estratégias montadas para essa apresentação. Então, não vai fazer nada para ver se vai. Não, você vai apresentar para fechar. E é esse o papel da mentora, é esse o papel do closer. É gerar esse valor antes de falar o preço. Você tem que gerar um valor tão grande para a pessoa ficar assim, tá, mulher, me diz quanto é, eu quero. É nessa hora que você fala o preço. Kathleen, você entendeu que o nosso programa, com 7 dias, você já vai ter resultado. Com 21 dias, o resultado já vai ser ainda mais extraordinário. Você vai ter acompanhamento, você vai ter o suporte. O programa ele funciona de segunda a sexta. Você tem que falar tudo. Tudo de positivo. Como assim, Dani? Eu lembro que quando eu ia para prospectar uma pessoa para falar do negócio da Renaudet, eu falava todas as vantagens. Olha, você vai ganhar cruzeiro,
Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Nossa, quanto eu quero, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Quando a pessoa pegava o combo de produtos, eu ia na franquia com ela, eu sentava com ela e falava, pronto, agora eu vou te mostrar os 10 passos, que é os 10 passos que você precisa seguir para alcançar esses resultados. Primeiro passo, fazer a lista. Eu vinha com a parte, entre aspas, chata, gente. Mas só depois que eu fechava. O grande problema, às vezes, do vendedor é já querer trazer a parte chata na apresentação. A apresentação, gente, é o show. O show não tem parte chata. Pare e pense a venda de um carro. Como é que funciona? O cara mostra a você ali o carro, tudo que é bom, aí aqui são os airbags do carro, tem teto solar, o carro é isso, o carro é aquilo. Nossa, esse carro faz não sei quantos quilômetros por litro. Ele fala tudo positivo do carro, você senta, assina, paga. Quando você paga, ele fala, ó, mas tem aqui, ó, essa blindagem que você precisa colocar, é mais X. Ó, mas tem aqui, ó, o seguro, mas tem aqui, ó, essa vitrificação, e aí ele vai adicionando as outras coisas. Entende? A mesma coisa você precisa fazer na sua apresentação. Gente, quando vocês entenderem isso aqui, qualquer produto você não apresenta sem gerar valor. É isso que as pessoas tanto falam nas redes sociais, no Instagram. Você precisa gerar valor para o seu cliente, precisa gerar valor para o seu cliente. Você às vezes, meu Deus, gerar valor, como assim? É exatamente assim. Tem outras técnicas, tá, gente? Mas o spin, para mim, é aquele arroz com feijão, sabe? Sabe o básico que funciona, que você não vai esquecer nunca na vida? Vocês não vão mais esquecer do spin, gente. Vocês não vão abrir a boca para vender nada, para ofertar nada, sem antes você ouvir sua cliente a partir de agora. Ou seu cliente. Aí sim, deu valor e pergunta, cartão ou Pix? Dani, mas de repente ela me falou lá que ela só tem condições, o kit, digamos que o kit é 500, ela só tem condições de investir 200. Olha, eu vou parcelar para você em duas de 200 e vai caber no seu orçamento. Entende, gente? Sempre cabe. Sempre cabe. Não é à toa que as maquininhas e os parcelamentos estão aí. Quando essa pessoa vier com o valor, você traz esse valor ali em parcelamento. Ficou claro? Então, usem a técnica SPIN. Vai ser closer em uma operação, a base tem que ser essa aqui. O lead, ele já vai vir qualificado. Então, você só vai precisar entender quem é esse cliente. É um cliente mais executor, é um cliente influente, para você trazer ali as palavras-chave, tá? Que isso, inclusive, vai estar no PDF que vocês vão receber. As palavras-chave de cada perfil, enfim, de forma mais mastigada para vocês. Não trouxe aqui porque realmente ia tomar muito tempo. Mas aí vocês vão entender quem é esse cliente e na hora de ofertar, por exemplo, um cliente que é mais voltado ali para segurança, para estabilidade, você vai falar, ó, você vai fechar com segurança. Todos os nossos produtos são regulamentados pela Anvisa, nenhum dos nossos produtos são testados em animais, todos os nossos produtos têm 99% de eficácia. Enfim, você vai trazer dados, você vai trazer para ele uma segurança, porque ele é dado a isso. Então, cada perfil de cliente vai ter palavras-chave ali que você vai usar na hora de negociar, tá? Por isso é o diferencial também. Porque quando você inclui isso, para além do que você vê lá fora, para além de tudo que você já faz na área de vendas, que você inclui ali o perfil de compra do seu cliente, você está, assim, gente, a 100 anos-luz do seu concorrente. Porque não tem ninguém lá fora fazendo isso. Não de forma detalhada, não de forma específica. E aqui eu trouxe mais um exemplo. A Lid Camila viu o conteúdo, aí respondeu uma caixinha, conversou com a social seller e demonstrou interesse. Mas disse que vai pensar melhor. Aí o closer assume com spin. Um exemplo bem aleatório. Camila, hoje você está seguindo alguma estratégia para emagrecer com constância? E o que mais te frustra nesse processo? É a falta de foco, o efeito sanfona ou não saber o que funciona para você? Deixa a Camila falar. E ali, implicação. Se você continuar tentando sozinha, com dieta de internet, como imagina que vai estar daqui a 3 meses? Necessidade. E se você tivesse acompanhamento, um cardápio ajustado à sua rotina e apoio emocional de verdade? Você conseguiria ir para o próximo nível? Eu tenho esse negócio aqui. Então, Camila, esse programa foi feito para mulheres que, como você, já tentaram de tudo e só precisam de clareza e constância.
Posso garantir a condição de hoje para a gente fechar agora? Aprenda a usar agora, gente. Eu vejo muito vendedor com medo do fechamento. Entenda, na hora do fechamento, você precisa estar suave na nave. O seu semblante, muitas vezes, transparece que você está ansiosa, está ansioso para fazer aquela venda. E eu posso te falar, cliente sente cheiro. Cliente não quer comprar de vendedor inseguro, de vendedor desesperado. Não seja desesperada. Dani, mas o cliente falou que não tem dinheiro agora. Que gostou, que entendeu, que quer estar com você, mas não tem dinheiro agora. Quando você tem? Ah, Dani, porque eu só vou ter dinheiro no dia 5, pronto. Estou fazendo aqui o contrato, certo? Já estou te enviando aí, você assina. No dia 5 eu passo aí e pego o dinheiro, produto físico. Ou no dia 5 a gente já faz ali um onboard para você dar o pontapé inicial nesse negócio, nesse serviço, nesse produto, nessa consultoria, nessa mentoria. Entende, gente? Quantas vezes eu já fui vender um produto e a cliente, ai, Dani, eu queria muito, mulher, mas agora eu não tenho, não, eu recebo dia 10. Não tem problema, não. Já vou fazer aqui o pedido, te entrego dia 10, que horas? É melhor de manhã ou de tarde? Foi ela que falou dia 10, não fui eu. Aí você, muitas vezes, o cliente fala, não posso agora, só posso dia 10. Ah, tá bom, qualquer coisa você me liga, não vai ligar. Vai outro vendedor águia e vai vender. Então, gente, são práticas simples do dia a dia que você já precisa desenvolver, habilidades que você já precisa desenvolver para ficar um vendedor de fato de alta performance, tá? E aí eu trouxe aqui um script de fechamento poderoso. Com base em tudo que você me disse, essa solução te atende perfeitamente. Eu posso garantir essa condição para você agora. Aprenda a usar o agora. Entenda uma coisa, gente. Falar no WhatsApp é uma coisa, tem um nível. Falar no Instagram tem um nível. Falar no WhatsApp tem outro nível. Uma ligação tem outro nível. E uma call de vendas no Zoom tem um nível aqui em cima. Eu sempre vou preferir colocar uma pessoa no Zoom. Sempre, sempre. Por quê? Porque eu tô vendo o olhar dela. É diferente de uma ligação, é diferente de uma conversa pelo WhatsApp. Entende? Então, vendedor, eu sou vendedora raiz, gente. Eu sou daquela que liga, eu sou daquela que visita, que vai presencial, que leva a proposta impressa. Eu ainda sou uma vendedora raiz. Vai se perder? Vai, eu sei. Mas tem coisas que você precisa fazer para fechar uma venda de alto valor. Porque uma coisa é você vender um produto de 20, de 50, de 100, de 200. Outra coisa é você vender uma mentoria, uma consultoria de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 mil reais. Não é numa mensagem no WhatsApp. É preciso gerar esse valor antes, tá? E ali, para finalizar, Dani, você me contou que não tem time nem script. Esse método vai te ajudar a dar estrutura e aceleração. Consigo garantir esse valor até hoje. Vamos. E agora, para a gente fechar. Quem tá cansado aí, gente? Eu falei que era pra vocês me aturarem hoje. O funil, gente, de social selling. O funil de social selling. Dani, o que fazer com esses seguidores, esses novos seguidores? O que fazer, Dani, com essas visualizações? Como que eu vou abordar essas pessoas? Eu sei, elas estão ali. Eu entendi agora que ali é potencial cliente, não é só um visualizador de story, é um potencial cliente. Como eu converto essas pessoas em cliente? Como eu fecho vendas? Agora vocês vão entender, gente. E por que que vocês conseguem aplicar isso no negócio de vocês para quem vende aqui produto ou até mesmo serviço? Porque é simples. É tão simples que muita gente não faz e deixa dinheiro na mesa. Eu vou dar um exemplo. Eu fechei um contrato de 5 dígitos essa semana. Simplesmente funil ali, ó, de social selling. Fiz uma postagem, a pessoa comentou lá, chamei no direct, dei boas-vindas, funil de social selling. Então, funciona. Porém, o que você precisa, primeiro, administrar o que eu falei lá no início, as suas expectativas, gerenciar as suas emoções.
Porque primeiro você faz muito até pegar habilidade e começar a ter resultado, tá? Então, o funil de social selling, você vai fazer a conexão inteligente, o novo contato e estratégico, a visita com propósito e a técnica da resposta com propósito. Eu vou te explicar isso, mas vocês vão receber o PDF, tá? Vocês vão receber o PDF na sexta-feira, o PDF e o link da aula, para vocês estudarem. E essa aula vai ficar gravada por 8 dias, tá? Vocês vão estar com o PDF, sugiro que vocês imprimam, anote, escreva. Se tiver dúvida, manda para mim. Eu vou deixar o link por 8 dias da aula para vocês comentarem lá se vocês tiverem dúvidas, porque eu vou tirar. Então, contem comigo, tá? Contem comigo de verdade nessa empreitada. E aqui no funil de social selling, vocês vão entender um passo a passo de como funciona. Eu vou te mostrar na prática, tá? O que é que acontece com um negócio que tem um funil de social selling e um negócio que não tem um funil? Quando não tem um funil, as conversas são rasas, os leads são esquecidos, depende da sorte. Social seller com funil é diferente, porque anota quem visualizou. Ou seja, não deixa os leads esquecidos. Reage, responde, sabe exatamente quem abordar. E quem tem funil, conversa com direção, faz o acompanhamento estratégico e a conversa é real. E quem não tem funil, a pessoa esquece com quem falou e recomeça do zero todos os dias. Não adianta só você abordar aquele cliente, aquele potencial cliente que está ali nos seus stories, que está ali comentando no seu direct, que está comentando as suas postagens. Não adianta apenas isso. Você precisa criar uma estrutura com estratégia. E é isso que vocês vão entender. Quando eu venho aqui, ó, gente, encontrem um erro. Ou será que isso aqui diz mais sobre mim do que parece? Tá vendo aqui com a mancha roxa? Vocês estão vendo? O que é que acontece aqui, gente? As pessoas começaram a botar aqui, a clicar no olho, porque me viu com a mancha roxa. E eu ainda coloquei, ou será que isso aqui diz mais sobre mim do que pode parecer? Ou seja, aluguei um triplex na cabeça das pessoas e aí começaram a botar esses olhinhos. O que é que eu fiz com as pessoas que colocaram esse olhinho? Eu fui lá e verifiquei as pessoas potenciais que eu já não falava há muito tempo. Eu estou trazendo aqui uma visão diferente do que o mercado lá fora está te falando desse funil de social selling. Porque nem sempre é necessário que você traga algo de negócio para você prospectar clientes, e eu vou te mostrar isso. Porque o que eu falei para vocês que em alguns momentos, principalmente quando você inicia no seu perfil, você vai fazer as duas funções. Porque eu aqui, eu fiz a função de SDR, por exemplo. Pessoas que reagiram aqui com esse olhinho, que tinham potenciais de ser clientes minha, por exemplo. Eu fui lá e você viu como ficou roxo? Ou seja, eu conectei porque ela reagiu. Eu não vim do nada, gente. Nenhum perfil que está lá me seguindo, que eu não falo há séculos, e fiz. Oi, tudo bem? Nunca mais a gente se falou, né? Eu continuei uma interação que ela fez. Ou seja, eu coloquei o olhinho, aí eu fui no perfil. Tu viu como ficou roxo? Como é que você tá? E aí começou o quê? Um relacionamento. E aí vocês vão ver que antes de eu mandar a pergunta que vou conduzir ali para um agendamento, por exemplo, eu espero uma resposta positiva. Eu espero uma resposta viável da pessoa. Não é, por exemplo, que a pessoa botou o olhinho, eu botei lá, e aí, como é que você tá? Puxou. Que eu já vou vendendo para ela, marcando com ela. Não, eu vou esperar ali, no mínimo, uma resposta viável. E foi isso que eu fiz. E coloquei várias pessoas na minha agenda. Agora eu vou trazer para vocês aqui, de forma, um story estratégico, que foi justamente para isso. Falando de negócios. Deixa eu trazer aqui. Você vê que é bem pouco a gente. Pronto. Eu vim com um storytelling. Gente, acredite, as pessoas gostam de história, gente. Por que que novela até hoje continua? Por que que você para assistir uma série e fica viciado? Por quê, gente? Porque tá falando ali de histórias, tá contando uma história de uma pessoa que você nem conhece, mas você entra na história. Então você precisa aprender a fazer o storytelling.
não é só pegar o produto. Ó, gente, eu estou vendendo café verde aqui, quem quer? Não é só pegar aqui o ácido glicólico. Ó, eu estou vendendo ácido glicólico aqui, quem quer? Crie uma história. Apareça. Gente, nossa, olha a minha pele como tá hoje. Mas deixa eu te mostrar como tava antes. Aí mostra o antes. A pele toda detonada. Nossa, gente, esse período aqui, olha como eu tava triste. E aí vem com história. Nossa, eu tava triste. Alguém aí sofre com isso? Reage aqui quem sofre com isso. E aí você vem criando uma história para poder falar do ácido, para vender o ácido. E aqui eu vim. Vim com storytelling, né? O ano era 2021, a minha face artista estava amando o começo das trends, das transições. Aí vim, trouxe aqui uma transição, certo? Em cada canto, aí depois eu vim com outro. Aí eu falei isso, aí muitas visualizações, gente, porque as pessoas gostam disso, né? Aí uma nova era vai começar aqui. Será que vocês estão preparadas para a minha versão artista novamente? Aí botei esse aqui. Você assiste e assim que termina, seu telefone toca e uma voz assustadora diz: Você vai morrer daqui a 7 dias. E 7 dias depois, quando você assistiu? Faz uma semana. Tá fazendo uma semana hoje, Brenda. Ah. O digital virou vitrine, mas quem entende o jogo transforma a vitrine em profissão. Tem gente postando por hobby e tem gente sendo paga para gerar resultado. Eu tô criando história. E aí eu vi. Estou reunindo os primeiros nomes de quem quer entrar no digital de forma profissional. Estou reunindo os primeiros nomes de quem quer entrar no digital de forma profissional. Não é curso, não é fórmula, é caminho. Reage aqui para colocar seu nome na lista. Que eu vi, tá? Porque tinha uma seller fazendo esse trabalho lá também. Ou seja, a seller falou com a maioria de vocês. Com algumas de vocês. Porque eu estava no perfil também. E quem é a seller, gente? A seller é uma extensão de mim. A seller é aquela pessoa que vai estar no perfil do expert, sendo uma extensão dela. Então, a minha social seller, que está lá, que dá boas-vindas, que conversa, que interage, que agenda, mas as pessoas acreditam que sou eu. Dani, mas isso não é uma mentira? Não, porque em nenhum momento eu falo, olhe, ou ela fala, olhe, aqui quem está falando é Daniele. Não, a pessoa fala e ela interage. Aqui, por exemplo, quando a pessoa reagiu, o que é que a Célia fez? E eu também, porque eu também faço esse trabalho, eu vim e chamei. Algumas de vocês, inclusive, fizeram essa reação aqui e eu chamei. Ou eu, ou foi a Célia. E aí mandou, ó, vi que você reagiu lá, me manda aqui seu WhatsApp ou me manda aqui seu nome completo que eu já vou te colocar na lista VIP. Alguém de vocês recebeu o link da lista VIP? Entende, gente? Camila, eu fiz. Exatamente. Então, isso aqui é uma estratégia para você gerar leads qualificados, sem precisar insistir, sem precisar empurrar nada, sem precisar postar nada. Eu nem tinha mostrado o que era, nem falei do que era e já tinha gente clicando. Então, são estratégias. Assim como você pode, vou dar um exemplo agora de quem está aqui, que vende produto ou serviço, que você pode fazer com seu produto, você cria o storytelling e faz, inclusive, a técnica do spin, coloca junto. Você deseja mudar o aspecto da sua pele investindo pouco e sem muito transtorno, sem sair da rotina? Reage aqui. Gente, quem reagiu já está dizendo, eu quero comprar.
E aí, muitas vezes você bota um elemento desse aqui, do nada, por nada, sem estratégia nenhuma. Então, aqui é um dos funis de Social Seller que é muito potente. Vocês vão receber isso no PDF, as funções de Social Seller, o que o Social Seller faz no perfil de um expert, o que o SDR faz no perfil do expert, enfim, qual é a rotina de um Social Seller, em média, quantas metas, quantas prospecções, quantas interações o Social Seller precisa fazer. Tudo isso vocês vão receber em PDF, mas eu quero te mostrar aqui dentro, gente, o quanto que é simples. Porque talvez se eu viesse com um monte de PowerPoint, você acreditasse que é difícil, e não é. O que você precisa é só criar uma narrativa. Ou, para quem, por exemplo, vai atuar, o expert é responsável por construir essa narrativa. Você vai ficar ali nessa função, ó, já com o script pronto, não para copiar e colar, mas sim para se inspirar, porque é um dos erros que eu vejo muito também, é copiar e colar. Inclusive, o Instagram, ele entrega muito mais se você escreve. Oi, Camila, vi que você reagiu lá. E não copia e cola e troca só o nome. Oi, Camila, vi que você reagiu. Maravilha, me dá seu nome e sobrenome que eu já vou te colocar aqui na lista VIP. Me manda seu WhatsApp. Olha isso, gente, o contato ficando quentinho, saindo daqui do Instagram, já indo pro WhatsApp. Para uma ligação, para uma call, já é cada vez mais perto, o caminho já encurta. Então, aprendam a fazer isso, gente, ó, storytelling. Pessoas que estão chegando no perfil. Helenice começou a seguir você, né? Todo dia tem pessoas seguindo. Dani, no meu perfil não é assim, não. Não é ainda. Dani, no perfil dos experts que eu vou trabalhar, é essa quantidade? Pode ser 3 vezes, 5 vezes mais essa quantidade. Tem expert que recebe por dia 50 novos seguidores, 100 novos seguidores. E o Social Seller, ele tem uma meta para bater de interações, de boas-vindas. Então, deixa eu dar um exemplo de alguém que eu dei boas-vindas aqui. Vamos lá. Essa aqui, Fernanda, acho que foi eu que dei boas-vindas para ela. Não sei. Vamos olhar aqui. Ó. Esse aqui é um dos scripts. Dani, esse script é uma ideia, é um caminho, gente. Vocês podem super adaptar o negócio de vocês. Mas olha isso aqui. Oi, Fernanda, seja bem-vinda aqui. Espero que meu conteúdo seja útil na sua jornada. Vi que é psicóloga, especialista em dependência emocional e tecnológica. Sem dúvidas, resolve um desafio muito grande da sociedade. Parabéns, bom sábado para você. Excelente sábado, ainda repeti. Fui eu. Gente, a Fernanda acho que nem visualizou ainda. Eu só mandei isso. Entenda. O papel do social seller é fazer essas interações, é gerar essas conexões. Imagine, Fernanda olha e, caraca, me chamou pelo nome, já vi que não é robô, porque tem aqui excelente sábado, já vi que tem aqui que ela especificou que eu sou especialista, ou seja, olhou o meu perfil. Gente, quando a pessoa fala o teu nome, repara você, você não gosta quando a pessoa te elogia, fala do teu negócio? Imagine você fazendo isso aqui todos os dias, gerando relacionamento com as pessoas que estão começando a te seguir, que estão começando a te parabenizar, visualizar, que começa a curtir as suas postagens. É óbvio que você não vai fazer isso de forma demasiada, de forma aleatória, e sim organizada, com a planilha do lado, alimentando. Eu vou falar disso aqui. Mas a ideia é que quando Fernanda dê uma resposta positiva, eu já traga ela para uma segunda condução, trazendo ali uma pergunta estratégica e oferecendo uma ajuda gratuita para que ela possa vir para uma call comigo. E esse é o papel da Social Seller. Aqui, deixa eu ver outra boas-vindas aqui. Deixa eu voltar. Aí aqui eu Maeli, mandei uma mensagem. Foi eu que mandei a mensagem para a Maeli também. Pronto. Ó, oi, Maeli, seja bem-vinda aqui no perfil. Espero que o meu conteúdo seja útil em sua jornada. Que linda que você é. Por quê? Estuda físio, né? Isso, excelente domingo para você e uma ótima semana.
Eu vim aqui no perfil. Esse é o papel do social seller. Gente, social seller não é para pegar o script, copiar, trocar o nome e botar lá, não. Tem que vir, tem que pesquisar. A ideia do social seller é gerar conexão e que essa conexão seja tão potente que ele consiga agendar uma call ou para o closer ou para o expert. Aí, um exemplo, eu vim aqui, vi que ela estudava físio e vi que ela botou ali, vinha inclusive em marcados, ó, gente. Vi que ela estava como presidente da SESMAC, tá vendo? Eu vim pesquisando o que que ela faz. Por quê? Porque ela tem um perfil de minha cliente. E, obviamente, o expert que vai te contratar, ele vai ou ela vai te falar o perfil. E você que está fazendo isso no seu negócio, você já precisa ter bem claro qual é o perfil do cliente que você quer, que você está buscando. E aí, Dani, eu não sei qual o perfil que eu estou buscando. Faz uma análise de quem são seus melhores clientes. O que é que eles fazem? Como eles se comportam? Faz essa triagem, porque você aí vai ter um modelo de cliente ideal. O que você não pode é ficar aqui de forma aleatória, tentando abordar e convencer todo mundo, pessoas que não faz parte ali dos seus potenciais clientes, do seu cliente ideal, entende? Então, eu vim, mandei essa mensagem para ela, e aqui eu quero mostrar isso para vocês. Aí eu mandei. Obrigada, estou acompanhando seu perfil, pois tenho interesse em empreender. Não tenho habilidade com vendas. Tenho uma ótima semana. Aí eu coloquei. Oi, Má, que bacana. Eu, gente, falo dessa forma, sabe? Má, Paulinha, Lore, Mila, é meu. Se você não tem esse hábito, não tem problema, não faça. É meu. E se o seu expert, o expert que você vai trabalhar, não tem, não faça também, porque aqui é sobre a comunicação que o expert tem e não sobre a sua. Entende? Aqui eu falo assim. Então, eu botei, ô, Má, que bacana. Começando do jeito certo, viu? A habilidade mais poderosa que você vai aprender. Inclusive, ou seja, porque ela falou que tem interesse em empreender, eu falei. Inclusive, já quero te convidar para a nossa academia de sellers, uma formação exatamente para quem quer desenvolver habilidade em vendas e eu estou na dúvida agora se foi a formação. E as principais estratégias que está funcionando hoje de vendas no mercado digital. E mandei a formação. E mandei um áudio. E ela não me respondeu. Perdi a cliente? Não. Vamos esperar a cadência. Possa ser que ela não tenha visto. Acho que ela nem viu. Ó. A viu. Mas aí eu preciso de uma cadência para voltar a abordar ela. Mas ela vai ser abordada novamente. Por quê? Porque ela vai para uma planilha, gente. Aqui eu não perdi. Aqui ela vai para uma planilha. E nessa planilha vai ficar claro qual será o próximo passo. Aí eu te pergunto, você tem uma planilha com as suas clientes? Que tal? Ó, olha isso aqui, gente. Real, para vocês entenderem, tá? Sim, sim, já fiz as histórias de grana e marquei. Gente, inclusive, daqui a pouco, quando a gente voltar lá das telas, agora não printa aqui não, porque aqui é tudo no off só para vocês. Mas aí, depois, eu coloco nas telas estratégicas para as marcações. Olha o que eu fiz. Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no perfil. Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no perfil de Paula e eu vi que Paula era especialista em fechamento e que transformava a lead em cliente. Aí eu vim no perfil dela. Oi, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no perfil. Vi que é especialista em fechamento. É closer. Está disponível para o mercado? Sou gestora comercial e por aqui eu estou sempre precisando para colocar nos negócios que fecho de gestão. Aí ela me respondeu: Olá, Dani, boa tarde, tudo bem, mulher? Ontem eu fiquei horas no seu perfil. Ontem que vi seu patrocinado, ou seja, um link patrocinado. Amei super, parabéns. Estou em treinamento, me coloco à disposição. Quero muito. Aí eu botei, claro, vamos conversar assim. Você fez formação de seller? Ainda não, mas estou inteirando do assunto. Aí, mas acredito que possa agregar muito no seu negócio. Que maravilha, Paulinha, vou te enviar um áudio.
Aí ela me mandou o zap, eu mandei um áudio e olha o que eu fiz. Aí eu mandei um áudio breve, falei da academia, ela mandou aqui algumas dúvidas, olha o podcast, aí eu disse, vou escutar tudinho. Quando eu escutei tudinho, curti tudo, fui escutando, Paulinha tá aqui, ela sabe, eu fui escutando e fui curtindo. Quando eu terminei, olha o que eu falei, vou te ligar. Melhor. Não consegui. Aí ela, é pelo zap. E aí eu fui e liguei para ela. Ligamos, conversei com ela, tô dentro e tá aqui na sala. O que eu quero falar para você, gente, por que que eu trouxe na prática? Porque eu vejo lá fora muita gente falar que faz, e ensinar muitas vezes o que não faz. E eu aqui, eu tô trazendo isso para vocês, porque eu faço isso diariamente. Óbvio, hoje tem seller no meu negócio também. Mas eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto de interagir com as pessoas. Eu não perco esse hábito, eu sou vendedora nata. E vendedor, ele é realmente responsável por fazer conexões, criar conexões. Não é vender, gente. Não é vender a qualquer custo. É entender, é falar. Eu sinto que as pessoas perderam isso no digital, sabe? Olham uma pessoa só como um seguidor. Cara, uma pessoa chegou no seu negócio, você não dá nem boas-vindas. Ou coloca lá uma mensagem. Ó, se vocês têm mensagem automática, tira hoje, tá? Muita oportunidade perdida. E aí, vocês vão entender a cadência, vocês vão entender qual é Aqui, peraí. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Como é a mensagem para fazer essa conexão inteligente? Então, vocês vão receber ali um modelo de script de conexão inteligente, né? Que é o boas-vindas que você vai dar, que é aquela primeira interação ali. E aí vai entender qual a resposta que eu preciso para fazer um novo contato estratégico. E qual é a resposta que você vai dar nesse novo contato estratégico? Qual é a mensagem que você vai passar nesse novo contato estratégico? Vocês vão entender isso. Porque não é porque eu dei boas-vindas a Lorena. Oi, Lori, seja bem-vinda aqui no perfil, espero que o meu conteúdo seja útil na sua jornada. Lori, vi que você trabalha na Casas Bahia, vendedora, poxa, parabéns. Ótimo domingo aí, excelente final de semana. Eu não vou logo, agora Lori me fala, como é que tá as vendas aí? Lori, eu tenho um curso aqui, quero te vender. Não, gente. Dei boas-vindas a Lori, ó, ela vai para a planilha, depois que ela me dá uma resposta positiva, que pode ser, poxa, Dani, obrigada, nossa, que legal, estava aqui no seu perfil, enfim. Se ela fizer qualquer troca que seja positiva, aí eu venho. Lori, agora me conta, como é que tá aí? O seu processo de venda está redondinho? Já tem aí o funil de social selling? Ou seja, uma pergunta isca. E ali ela vai me responder. Nossa, Dani, não, o que é isso, hein, social selling? Ela me deu abertura para eu fazer o quê? Um agendamento. Lori, topa bater uma call de 30 minutos para eu te explicar o que é, como funciona e os benefícios que esse funil pode fazer no seu negócio? Faz sentido para você? Vem ali com a condução. Dani, isso tudo no story? Isso tudo no direct? Sim. Sim. De um boas-vindas ou numa reação ali no story, como eu mostrei para vocês. Aí, Maeli, lembra de Maeli? Essa visita com propósito aqui, gente, vai acontecer com Maeli. Por quê? Maeli tem um perfil ideal do cliente que eu estou buscando, pelos elementos ali do Instagram. A Maeli tem o perfil ideal do cliente que eu estou buscando, então eu vou visitar esse perfil de Maeli, eu vou lá nos stories de Maeli, eu vou curtir as publicações de Maeli. Dani, como assim você vai curtir? Vou. Você sabe qual o grande problema no digital? As pessoas se sentirem superiores a outras por conta de número de seguidores, enfim, quando o que quer fazer é vender. Se eu visito o perfil de Maeli olha lá o story dela e tá o rostinho de Daniele, é mais um ponto de conexão. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? E ali, Maeli vai começar
Ah, visualizar a Daniele de novo. De repente, Maele está olhando de novo ali um conteúdo e Daniele está curtindo, Daniele está comentando isso de forma genuína. Eu não vou mentir em nenhum momento. Eu não vou trazer nenhum elemento que não faz parte. Eu não vou trazer nenhuma narrativa, nenhuma história que não faz parte, que não condiz, nada que seja aleatório. É tudo sobre Maele, é tudo sobre uma interação genuína. E pode ter certeza, numa próxima oportunidade, eu coloco uma L numa call, ou uma L compra um produto. A próxima academia de seller, o próximo treinamento, a próxima capacitação, a próxima live. Entende, gente? Então, é sobre fazer essa conexão. E ali a técnica da resposta com propósito, que vocês também vão entender no PDF que vocês vão receber. Tá? Então, tudo é técnica, gente. Tudo tem um script, tudo tem um caminho. O que você precisa entender que o social selling pode fazer uma diferença absurda no perfil de um expert ou no seu próprio, do seu próprio negócio. Agora, você que vai atuar como social selling, você precisa de ferramentas. Você precisa de estrutura. E quais são essas ferramentas? O expert que vai contratar social seller também precisa de estrutura. E aqui eu trouxe, ó, tanto para você que vende no seu perfil, como para você que vai trabalhar no perfil de um expert. O Instagram precisa estar bem posicionado. Não adianta você fazer esse trabalho de interação. Vamos falar aqui agora para você que vende seu produto ou seu serviço. Não adianta você fazer esse trabalho de interação, de conexão, de chamar, de boas-vindas, de agendar, se o seu perfil ele não está estruturado. Se não tem prova, não tem bastidor, não tem o que você faz, não está claro como você contribui e agrega na vida das pessoas. Dani, o meu perfil já está todo redondinho, está tudo certinho. Comece hoje a olhar quem está visualizando seus stories, a interagir com essas pessoas, a dar boas-vindas de forma estratégica. Comece hoje. Agora, se não, resolva esse problema primeiro, resolva essa estrutura do seu Instagram. Gente, o que não falta é conteúdo gratuito falando sobre estruturação, como criar ali um perfil e trazer no seu perfil ali as mensagens que você precisa para conectar com a pessoa que você está buscando, que você realmente quer atrair para o seu perfil, né? Então, o que mais tem é conteúdo gratuito, então arrume o seu perfil, edite ali o seu perfil, tá? Traga uma boa foto, uma foto clara do seu rosto, enfim, tudo que você já sabe do passo básico que precisa para construir um Instagram profissional, gente. E quando eu falo profissional, não é que você vai deixar engessado. Você vê que eu sempre mesclo, sempre estou trazendo conteúdo ali também, família, enfim, bastidor, que as pessoas se conectam com isso. As redes sociais, já está falando, rede social, é para socializar. Mas, obviamente, as pessoas compram. E se elas compram, a gente está aqui para vender, tá? O expert, ele precisa fazer stories diários com a intenção, como eu dei nos exemplos ali. Não adianta trabalhar num perfil de um expert que não faz nada, porque o social seller não vai trazer resultado. Você, por exemplo, estou aqui, Dani, já estou pensando, já vou botar um social seller no meu negócio para me ajudar a agendar ali as reuniões, para dar o foco nas causas, enfim. Não adianta fazer implantação de social seller se você não movimenta o seu Instagram. Não adianta, tá? E você que vende produto ou serviço, arruma seu Instagram para você começar a fazer esse movimento. E aqui, as ferramentas essenciais, tá, gente? Então, como eu falei, o perfil estratégico, um perfil bem posicionado, né, com os destaques organizados, stories diários com intenção, caixinha de perguntas, enquete, link. O WhatsApp Business é necessário, então, social selling geralmente fica conectado ao WhatsApp Business do expert ou do mentor. Por quê? Porque a mensagem que sai do Instagram, ela continua no WhatsApp. Em grandes perfis, sai de lá do social seller, já vai o closer, tá? Ou já vai para um outro funil. Em Instagram, em perfis pequenos, menores, ou que estão iniciando, o social seller ele faz essa ponte. Então,
Começa lá e cá no WhatsApp ele faz. Porque as mensagens, gente, vocês vão perceber com os scripts que vocês vão obter, que eu vou deixar com vocês, que existe uma cadência, tá? Então, vem ali a mensagem de boas-vindas. Para a pessoa que está conversando, ela está falando com o expert. Vou dar um exemplo, ela está falando com o Daniele. Então, deu boas-vindas lá, enfim. A Social Seller já chama aqui no WhatsApp, ó, oi, tudo bem? E aí, no WhatsApp, a Social Seller se posiciona como tal. Olha, meu nome é Michele, faço parte do time de Dani Almeida. Ela me passou aqui que você interagiu e eu estou te mandando aqui o link da aula que você ficou interessado, ou do curso, enfim. E finaliza ali. Social Selling pode fazer vendas, Dani? Se for ali dentro do Instagram, do WhatsApp, pode. E isso normalmente são vendas de ticket baixo. É muito difícil, gente, um perfil que está começando ou um social seller vender um alto ticket, um produto aí de 700, de 1.000, de 2.000 reais pelo direct. Então, essa reunião tem que ser através do Zoom ou de qualquer outra plataforma. Mas precisa ser uma call, precisa ter uma reunião de vídeo, uma chamada de vídeo para mostrar o produto ou serviço. Entende? E aí precisa ter um computador, precisa ter uma estrutura. Não estou falando que você precisa ter um escritório, você que vai trabalhar como social selling, mas você precisa ter uma mesa, uma estrutura para entender que você, no horário de trabalho, precisa se posicionar como tal. Não ficar na cama ou no sofá com o celular na mão, porque isso não é ser profissional. E não tem jeito, gente. Os resultados, eles falam por si. Os números não mentem. Quem se posiciona de forma profissional, quem trabalha de forma profissional, tem muito mais resultados do que os amadores. Tá? Então, o WhatsApp Business, saber usar as etiquetas, né? Ter os catálogos com as ofertas. Então, o social seller precisa estar com tudo isso muito na ponta. Planilha ou CRM simples. Você precisa acompanhar, gente, o que não é documentado, computado, não é. Você não vai conseguir fazer, não é mensurado. Você não vai conseguir, de fato, acompanhar, nem ter os números, os resultados, se você não segue processos, se você não tem um acompanhamento desses leads. Então, tem gente que usa CRM como, tem vários CRMs, tem gente que usa ali o Notion, enfim. Vou trazer alguns aqui para vocês. O importante, gente, é que vocês documentem, que vocês coloquem em planilhas e vocês acompanhem, desde o primeiro contato, com todas as cadências. Reagiu, já coloca lá na planilha de reação. E qual foi o próximo passo? Tem que estar tudo documentado. Porque você só tem métrica daquilo que você documenta, daquilo que você acompanha, daquilo que você tem números, tá? E aí o script adaptável. Então, vocês vão receber esse script e volto a falar, esse script não é para te engessar. Vocês viram? Cada cliente é uma cliente, cada produto é um produto. Então, vocês precisam ser cada vez mais intencional e pessoal. Não fale de forma generalizada. Então, seja intencional e crie o script para cada perfil de cliente. Você pode ter uma ideia, um caminho, mas busque, inclusive, junto com o expert, como você vai chamar esse seguidor. De repente, ela já tem... Eu chamo muito meus seguidores de imperiais. Então, as pessoas ali falam imperial. Enfim, já é comum, porque eu chamo. Mas se você não tem, chama pelo nome. É o melhor, gente, não tem erro, tá? Perguntas chaves para identificar dor ou interesse. Então, naquela cadência, vocês vão receber isso. Primeiro contato, visita sincera, enfim, vocês vão receber isso, né? De uma maneira que você vai poder adaptar qualquer negócio. Canva
Então, para quem vai fazer aí seu próprio conteúdo, usa o Canva para criar esses stories de forma estratégica, tá? Google Agenda, Notion, Trello, para lembrar os follow-ups. Então, vocês precisam colocar lá na agenda, gente. Colocar essas notificações para quando você precisar fazer o follow-up, quando você precisar enviar um link, você receber essa notificação e não deixar passar. Organize os leads em andamento. Então, faça todo esse processo para, de fato, você ter resultado. Banco de provas, prints, vídeos, depoimento, é importante você ter isso. Então, sempre que você receber ali no direct, por mensagem, no WhatsApp, print. Tudo que for positivo, print. E deixe em uma pasta para sempre que você precisar enviar para um cliente, enviar para uma pessoa, você ter ali na ponta também. Quem domina o processo, domina a venda. Quem só improvisa, não escala. Quem segue processo, cresce com previsibilidade. Vem vindo a nova era comercial. O mercado está sedento por vendedores preparados. Venha fazer parte do time Command Sales. E aí, gente, quando eu falo venha fazer parte do time de Command Sales, é que de fato eu estou precisando, já na base, pessoas em negócios que eu já fechei. Tá? E antes de falar dessa oportunidade, eu quero ouvir, quero saber de vocês. O que é que vocês acharam dessa aula? É muita informação mesmo, realmente. Tentei condensar aqui o máximo, para entregar o máximo. Vou entregar o PDF para vocês, onde vai ter ali os scripts, onde vocês já vão poder começar. Mas, obviamente, quem quiser ir para o próximo nível, tem um treinamento avançado. Quem tiver na base comigo já vai ser capacitado automaticamente. Mas antes até de falar das oportunidades, eu quero saber de vocês, eu quero que vocês escrevam aí o que é que vocês acharam dessa aula, o que é que vocês acharam da academia, sejam reais, sejam verdadeiras. Eu quis ser o mais objetiva e, assim, trazer o que, de fato, eu faço, o que funciona. Muito top, show de bola. E aí, gente, eu quero falar da oportunidade, tá? Da oportunidade. Eu criei, tem que gostar de fato de pessoas, tem, Rita. Essa parte de mostrar realmente na prática é perfeito, exatamente, Lu. Porque só o PowerPoint, às vezes você fica confuso. Nossa, como que eu vou colocar um botão para interagir? E um botão de interagir é aquela simples, ou um legal, um murrinho, sabe? Coisas simples, mas que vai trazer uma interação ali da sua cliente depois do storytelling. E o interessante, gente, inclusive, vou trazer mais um gancho aqui para vocês. O interessante é que você coloque essas interações nos primeiros stories. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Priscila. Priscila é mentora. Priscila quer atrair prospectos, que está ali no Instagram dela. A gente sabe que cada story, com o tempo, ele vai diminuindo ali a quantidade de visualizações, né? Assim, o primeiro story vai lá em cima, aí depois vai diminuindo, diminuindo. A ideia é que você traga esse elemento no primeiro. Então, um exemplo, Priscila. Eu vou fazer algo especial para as mulheres que estão começando a empreender. Reage aqui se você empreende, se você vende. Enfim, você traz algum elemento, Priscila, para já saber quem é essas potenciais clientes suas. E ali, no primeiro story, ela já vai reagir. Aí você vem com o script do por que você reagiu. Oi, Camila, vi que você reagiu lá. Você está começando a empreender? Bacana, Camila. Eu vou abrir na próxima semana uma sala secreta, um workshop, e já vou fazer aqui uma seleção, já vou criar um grupo VIP. Me mande seu WhatsApp e seu número. Eu estava fazendo o inverso, exatamente. Vem com os históricos, história e lá no final traz uma interação. O ideal é que, nesse caso, você já traga logo de frente. Vou dar um exemplo. Produto.
Você é crespa e cacheada e tem dificuldade em finalizar os seus fios? Reage aqui, só para eu saber. Reagiu? Chama ela. Opa, vi que você reagiu, nós temos produtos aqui, isso, isso e isso. E aí você começa a conduzir essa venda, tá? Então, são estratégias, gente, que podem acompanhar lá no meu Instagram. Eu brinco que eu não sou essa pessoa perfeita para seguir, não, porque eu sou meio descarada. Essa é a grande verdade. Mas, gente, tem perfis de amigas, de pessoas próximas, de pessoas que eu faço a implementação de time comercial, que vende só com funil de social selling, que agenda reuniões para as experts só com esse funil. Só com esse funil. Agora, uma pergunta importante. Qual o valor cobrado por um social seller? Um social seller, em média, Priscila, a gente vai conversar sobre isso. Você tem que colocar uma seller já no seu perfil. Com certeza. Uma seller, ela tem um salário variável entre 900 a 1.500 reais. Quando tem salário fixo. Ou comissão. Dani, depende de quê? Depende do expert. Você vai encontrar muitas pessoas, muitos mentores aí que falam assim, ah, não, só seu seller tem que ser carteira assinada, isso e aquilo. Eu penso assim, que quem está no início talvez não consiga assinar carteira, mas traga ali um bom comissionamento. E um profissional que quer começar, que é júnior, ele precisa ter uma oportunidade de começar. Porque normalmente quem é contratado com salário fixo, por exemplo, e comissão, é quem já tem experiência. Então, muitas vezes, é vantajoso que você comece, ainda que seja como júnior, ainda que seja com salário ali entre 1.000, 1.100 reais, 900 a 1.100 reais. Essa é a média de um júnior. Passou a ter experiência, você já está no nível intermediário. Então, você tem um salário ali, social seller, entre 1.400 a 1.800 reais. Aí você já está num nível bem avançado, o salário chega aí a quase 2.000 reais, mais comissão de vendas. Então, assim, gente, o que é que eu percebo? Que é um negócio crescente, inclusive, nos últimos eventos que eu fui, Conexão Digital, todos falaram do social seller. É tendência, inclusive, o Instagram já está trazendo uma atualização, porque o grande desafio de algumas mentoras, de alguns experts, é passar essa senha para o social seller, porque é uma pessoa que vai ficar ali no perfil. Então, é uma pessoa que tem que ser de extrema confiança. Por isso que eu consegui fazer essa implementação no time de várias pessoas, porque as pessoas têm confiança no meu trabalho, confiam em mim. E eu só quis no meu time, inicialmente, as pessoas que eu confiava, gente, de olhos fechados, pessoas realmente íntimas, porque é uma pessoa que eu estou colocando no perfil de uma expert. E por mais que tenha contrato de confidencialidade, de tudo isso, é uma pessoa que vai estar no perfil, é um negócio, o Instagram é um negócio hoje. Só que ele fez uma atualização. E aí, você vai conseguir dar o acesso a até 3 pessoas, não é o de todo mundo que está atualizado ainda, mas acredito que nos próximos dias aí, ou semanas, já vai ver essa atualização. Então, a pessoa vai poder colocar três acessos. Ou seja, essa social seller, ela não vai ter acesso a mudar nada na sua conta, senha, nada disso. Ela vai ter acesso ao seu direct, aos posts, a realmente fazer o trabalho que precisa ser feito, que é de interação. Mas não vai ter acesso aos seus dados. Novidade maravilhosa, então, e novidade quentinha. Show.